gente. Vamos iniciar o último assunto referente à revisão de algumas coisas que vocês já viram para o estágio, tá? Que é a questão da parasitologia, no caso, a parasitologia clínica especificamente. Bom, da parasitologia, vocês precisam relembrar que no estudo da parasitologia, nós precisamos ver aqueles que são ditos protozoários. Esses protozoários, eles precisam estar, aí, maioria deles apresentam como hospedeiro definitivo o homem. Dependendo desse protozoário, ele pode ter mais de um hospedeiro, que eu coloquei dois exemplos, o Trypanosoma cruzi e o Plasmodium. Então, ele tem dois hospedeiros, um hospedeiro definitivo, um hospedeiro intermediário, que eu vou mostrar isso para vocês. E além do estudo em relação aos protozoários, nós temos também um outro grupo que merece atenção, que são os eumitos e cestodas. Dentre este grupo, eu vou falar sobre o Trichuris tricura, tá? É importante relembrar que existe essa divisão dentro da parasitologia, porque a questão de aplicação de método de diagnóstico, identificação da forma parasitária, então depende muito do tipo de amostra que você vai estar trabalhando para você poder identificar essas formas parasitárias. Então, dentre os métodos de diagnóstico, nós temos aqueles métodos em que você vai estar analisando somente o sangue do paciente, e aí você precisa estar analisando a questão da gota espessa, para você poder identificar essas formas parasitárias. E em segundo vem a análise das fezes. E aí uma análise das fezes, ela está relacionada com um exame macromicroscópico, ou seja, você analisar de forma macroscópica se tem algum tipo de alteração na cor, no aspecto dessas fezes, e microscópico, em que você vai analisar através de microscópio óptico, identificar qual é o tipo de forma parasitária que está presente ali. Você também pode e vai aplicar algum tipo de método qualitativo ou quantitativo. Esses métodos, eles são muito mais indicados quando você faz um estudo epidemiológico. A nível de análises clínicas, nós estaremos aplicando os métodos de enriquecimento. Então, dentre esses métodos de enriquecimento que nós temos para o diagnóstico em análises clínicas, o mais utilizado, aliás, os dois mais utilizados, acaba sendo o exame direto a fresco, em que você vai fazer esse exame macroscópico e depois microscópico, para poder tentar identificar naquela amostra, se tem algum tipo de alteração no aspecto dela, a possibilidade de você encontrar alguma forma parasitária. E aí você vai visualizar isso na lâmina com uma solução salina e pelo Lugol, e você vai tentar encontrar algum tipo de forma parasitária desta forma. Ou você aplica o método de Lutz ou Wolfman-Porgena, que também é conhecido como sedimentação espontânea, que você vai diluir uma porção, uma quantidade dessas fezes, em torno de 2 gramas, é pouquinha coisa. Você dilui isso em água filtrada. E aí, essa diluição você coloca no cálice, e esse cálice você espera um mínimo aí de 2 horas ou mais, até 24 horas, e você vai analisar o que sedimentou de forma espontânea, para você poder analisar na lâmina, para ver se encontra aí algum tipo de ovo, ou larva de eumitos, ou até cistos de protozoários. Tá? Então, esses são os dois métodos mais aplicados dentro da análises clínicas. E o tipo desses dois tipos de diagnóstico, de métodos de diagnóstico, depende justamente do tamanho amostral que o laboratório ele tem por dia. Tá? Mas esses são os dois métodos mais utilizados. São só esses dois? Não, eu tenho muito mais métodos, tá? Então, esses outros métodos, por exemplo, o método de Fauci e de Bayer-Moraes, que eu coloquei aqui, e o método de Rugai. Esses outros métodos, geralmente a gente não realiza de forma rotineira. O que a gente pode realizar? O médico, ele pode, solicitar por escrito, solicitar para o laboratório. Solicito que o laboratório realize exame de fezes, através do método de Fauci, método de Bayer, porque ele quer algo específico dentro da sintomatologia clínica daquele paciente, da história clínica do paciente. Então, o método de Fauci, ele utiliza sulfato de zinco para a gente poder visualizar ovos leves e cistos. O método de Bayer-Moraes e o método de Rugai, eles utilizam
termotropismo e o hidrotropismo, respectivamente, para a gente poder identificar larvas de nematóides ou especificamente larvas de estrongiloides. Que aí a gente vai precisar desse tropismo específico desses nematóides para poder visualizar, tá? Método de Willis. O método de Willis a gente vai utilizar uma solução saturada de açúcar ou sal, dependendo do que tem no laboratório, para a gente poder pesquisar a presença de ovos, principalmente de ancilostomídeos. O método de Cato, também conhecido como Cato-Cax. Então, o método de Cato, ele é muito indicado e utilizado para a identificação de ovos que estão sob a Mansone. Além disso, também é utilizado para Ascaris lumbricoides, me deu um branco agora o nome do bichinho, e também para identificação de Trichuris trichiura. Se eu utilizar, por exemplo, para identificar lumbricoides e trichuris, eu posso utilizar um método de sedimentação espontânea? Posso, tranquilamente, né? Mas esse ele é bem mais específico para poder identificar esses tipos de eumintos, além de ser utilizado também para a identificação de ancilostomídeos. Para ancilostomídeos, o mais indicado acaba sendo o método de Willis. Então, nesse método de Cato, a gente utiliza um verde malaquita, em que esses ovos eles são corados por essa solução verde malaquita, que melhora a visualização e a identificação desses ovos dessas espécies. Tem ainda o método de Graham, que é aquela da fita adesiva, em que você pede, no caso para o paciente, né, que não faça nenhum tipo de asseio para poder justamente conseguir passar essa fita adesiva na região anal ou perianal, para você poder identificar principalmente interóbios vermiculares. E você pode utilizar um outro método, que esse é o MIC ou de Blagg, que é sedimentação por centrifugação, e aí você pede, no caso, um potinho em que ele vai ter algum tipo de conservante. Esse conservante aí vai ser o MIF, tá? Aqui também tem formola dentro dessa solução. Então, esse conservante, você explica para o paciente que é aquela coleta de 3 dias para você poder aumentar as chances de poder identificar ovos e larvas de eumintos ou alguns cistos de um protozoário. Tá? Então, são esses métodos mais utilizados. E aí, dentre esses métodos, geralmente o médico ele solicita, ele escreve, solicitando que o laboratório execute um método específico por conta de toda a característica clínica e a história clínica desse paciente. Em relação ao Trichuris trichiura, o que é interessante é que para esse euminto, no Brasil já foi encontrado a presença de ovos e depois da análise da múmia, dessa múmia brasileira, no período pós-colonial, conseguiram identificar a presença desse verme adulto. Então, observe aí, período pós-colonial, século XVIII, século XIX, um período meio recente na nossa história. Então, naquele período já existia esse verme circulando, causando aí algum tipo de infecção nas pessoas daquela época. Em questão da epidemiologia. Bom, da epidemiologia, eu tentei procurar algo que pudesse dizer a nossa realidade brasileira. Eu não queria da América Latina ou a nível mundial, mas sim como é que está a taxa de infecção ou a taxa de incidência na população brasileira. Aí eu vi nesses 2 artigos, eles são bem atuais, se vocês tiverem interesse em olhar esses artigos, em que eles acreditam que há uma prevalência de mais ou menos de 10,1% das pessoas que estão parasitadas por trichuris, que isso equivale mais ou menos a 19,2 milhões de pessoas da nossa população. Só que o que eles observaram, que essa quantidade de pessoas parasitadas vem diminuindo gradativamente pelos últimos 20 anos. E isso pode estar relacionado justamente a uma melhor qualidade de vida, a questão do saneamento básico. Então, essas qualidades, até mesmo do IDH, elas também vão influenciar diretamente na diminuição dessas taxas de parasitismo nas pessoas. Só que hoje, o
que se observa a maioria desses autores? É que a presença do euminto, do tricuris, ele está muito mais presente em crianças na fase pré-escolar e escolar, e isso requer justamente um tempo maior de tratamento dessas crianças. Tanto que, para o Ministério da Saúde, é um grupo assim, que tem um foco específico para identificação e tratamento dessas crianças nessa fase pré-escolar e escolar. Por quê? No caso, o parasitismo por tricuris, ele pode e vai influenciar diretamente a qualidade do ensino dessa criança. Então, essa criança, ela não vai conseguir se concentrar para poder acompanhar os ensinamentos na escola. Então, aí é um dado interessante em relação ao estudo que foi feito pelo Ministério da Saúde. Modo de transmissão. Sabe-se que até hoje a forma de poder se contaminar pelo tricuris é a ingestão de ovos embrionados. E essa ingestão de ovos embrionados tem a ver justamente com a questão da alimentação, com a questão da higiene pessoal. No caso, o tricuris, ele só tem um único hospedeiro, um hospedeiro definitivo, que acaba sendo homem, e boa parte das pessoas que são acometidas por esse euminto são crianças que variam aí na idade de 4 a 14 anos. O período de incubação até o início dos primeiros sintomas, até essa criança começar a liberar esses ovos através das fezes, vai de 40 até 60 dias, um pouco mais de um mês até 2 meses, para poder iniciar geralmente o período, né, de liberação desses ovos. O ciclo biológico deste euminto. Como só temos um único hospedeiro, né, que é o homem, então nós falamos que é um ciclo monoxênico. Então, aqui nessa figurinha, observem que o homem, ele se contamina pela ingestão de ovo embrionado. Essa ingestão pode ser através de alimentos contaminados, a questão da falta de higiene pessoal. Então, aqui facilmente esse ovo embrionado, ele entra, deglutido, ele sofre aqui a liberação da larva através da ação do suco gástrico, e essa larva ela vai passando aqui pelo intestino até ela se localizar lá no intestino grosso, já aqui no finalzinho, já parte aqui do seco, em que vai ter uns vermes adultos, macho e fêmea, que vão copular, e a fêmea ela vai lá para a região já do ano, já próximo da região perianal, e ali ela vai liberar esses ovos. E esses ovos, depois de quase 2 meses de período de incubação, essa fêmea ela libera milhões e milhões de ovos. Esses ovos contaminam não só as fezes, mas toda a região perianal, e isso é liberado para o meio ambiente. Se for um local que não tem a questão da higiene, das condições sanitárias adequadas, então isso contamina facilmente solo e água. Se for um local fechado, como creches, criança que não sabe muito bem como realizar a questão da higiene pessoal, ela facilmente contamina outras crianças por conta desses ovos, que eles são ovos leves, então facilmente eles acabam, se você colocar num local assim, por exemplo, num lençol, se não tiver o cuidado em balançar o lençol, então ele facilmente vai estar presente no ar. Então ele é um ovo muito levinho, e aí facilmente ele consegue contaminar, parasitar outras pessoas, tá? Sobre a clínica. Bom, a clínica, ela depende muito da carga parasitária. Então, se o paciente ele tem uma alta carga parasitária, então ele vai ter quadros muito mais graves. Se ele tem uma baixa carga parasitária, então ele vai ter quadros leves ou até mesmo assintomático. Dessa alta carga parasitária, o paciente ele vai ter um quadro de colite intestinal, que é uma dor intestinal muito grande por conta do excesso de vermes que está presente justamente no intestino. Nos sintomas iniciais, o que o paciente vai apresentar? Ele pode apresentar febre, suor, fraqueza, palidez, náuseas e até mesmo tosse. E aí, quando ele está com uma alta carga parasitária, esse paciente ele vai ter uma reação inflamatória muito intensa no seco e no cólon, que essa reação inflamatória, devido ao excesso de vermes presente nesta região, provoca o que nós chamamos de prolapso retal. Em relação ao diagnóstico,
Bom, do diagnóstico, nós temos o exame coprológico, que você pode estar realizando o exame método direto, que é aquele exame a fresco. Você pode estar realizando a sedimentação espontânea, ou até mesmo pode estar aplicando o método de CATS, através da solução de verde malaquita, para poder visualizar e quantificar esses ovos, tá? O tratamento, o albendazol ou outro mítico é o suficiente, de acordo com a posologia médica, tá? É o suficiente para poder eliminar esse verme. Medidas de prevenção e controle. Dentre, como eu mostrei para vocês, que a boa parte da população afetada são justamente crianças, então aqui uma forma de prevenção e controle seria justamente o tratamento coletivo dessas crianças no período escolar, pré-escolar e escolar. Uma outra forma é a questão do saneamento básico. Dependendo da região e da cidade, nós sabemos que algumas cidades, principalmente para a nossa realidade, região amazônica, então nós sabemos que a questão do saneamento básico é uma questão de precária. Então isso acaba facilitando justamente a disseminação dessas formas parasitárias, desses helmintas e protozoários. E algo que ajuda bastante é a questão da educação em saúde, ou seja, você explicar e ensinar a importância de se realizar a higiene pessoal, a lavagem das mãos, o cuidado na preparação dos alimentos, a questão da água filtrada, da água fervida, para poder eliminar justamente essas formas parasitárias. Então, toda a questão da educação, de que forma vamos estar utilizando esse conhecimento para poder diminuir essas taxas, altas taxas de parasitismo nessas pessoas. Outro tema também de importância para a nossa região é o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Então, eu coloquei uma historinha para a gente poder relembrar alguns detalhes importantes. Então, assim, o Trypanosoma cruzi ele foi descoberto em 1909 por Carlos Chagas no interior de Minas Gerais, por isso que o parasita ele recebeu o nome de cruzi para poder justamente fazer essa homenagem toda. Dados da OMS, ela estima que hoje, atualmente, devem ter em torno de 10 milhões de chagásicos, isso considerando toda a região tropical e subtropical. Desses 10 milhões, no Brasil, ele concentra aí em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Como a doença de Chagas é uma doença que se considera negligenciada, ou seja, ela não tem um interesse do poder público muito grande, das grandes indústrias farmacêuticas em melhorar a questão dos medicamentos. Então, essa doença ela acaba trazendo um impacto socioeconômico muito significativo. E isso também determina para o sistema de saúde um gasto muito maior para o tratamento e acompanhamento dessas pessoas chagásicas. E aí, falando da epidemiologia, vamos falar do Pará, que é o que nos interessa de fato, tá? Bom, no Pará, o que a gente vem observando? Há um tempo atrás, nós ainda tínhamos muita forma clássica. O que é a forma clássica? É a transmissão da doença de Chagas através das fezes do triatomínio, no caso, barbeiro. Só que hoje nós temos o quê? Um aumento das casos de transmissão oral. E essa transmissão oral tem a ver com o consumo de açaí, tá? Essa explicação para o aumento desse número de casos por transmissão oral não tem a ver assim, porque o barbeiro ele está muito mais associado ao açaí do que era antigamente. Não, é a questão da vigilância epidemiológica. Há mais de 10 anos, se tinha pouquíssimos casos registrados e acompanhados em relação à transmissão oral. Para vocês observarem essas diferenças, a forma clássica, então, ela recebeu uma educação, um esforço do Ministério da Saúde muito grande. Então, ele conseguiu diminuir, controlar a forma clássica. Só que essa parte da transmissão oral, o Ministério da Saúde ele ainda não consegue ter um acompanhamento 100%, para poder diminuir o número desses casos. Então, o que acontece se aumenta a questão da vigilância. Pessoas que apresentam sintomas bem mais específicos, isso chama a atenção da vigilância da Secretaria de Saúde do Estado
E isso é notificado para o Ministério da Saúde e se faz todo um estudo epidemiológico para poder identificar justamente aquelas pessoas. É o que acontece quando a gente observa, né, as notícias através dos nossos telejornais indicando, uma família, 10 pessoas, 20 pessoas foram contaminadas, né, pelo consumo do açaí. E é dessa forma que a vigilância ela acaba trabalhando. Então é bem interessante que a gente observe que nos últimos anos há um aumento assim bem significativo do número de casos por conta do consumo de açaí. Formas de transmissão. Claro que tem a forma clássica, que é a deposição das fezes, né, contaminadas pelo vetor na pele lesada ou na mucosa. Tem ainda a questão da transfusão sanguínea, isso é feito vários testes para poder diminuir a questão por transfusão. Tem a transmissão vertical, que no caso a mãe contaminada ela pode passar para o feto, e isso vai provocar alterações no desenvolvimento dessa criança. Pode ocorrer a transmissão através de transplantes de órgãos, acidentes de laboratório, e aí vem a questão da transmissão oral, que é justamente pelos alimentos contaminados, e especificamente falando aqui sobre o açaí. Período de incubação. Aí o período de incubação depende muito, tá? Na forma clássica, a fase aguda da doença, ela varia de 5 a 15 dias para aparecer os primeiros sintomas. E aí, depois desse período agudo, vem a fase crônica da doença, que é justamente o aumento dos órgãos acometidos, o coração, o esôfago e o cólon, que aí pode demorar décadas, de 2 a 3 décadas, ou seja, de 20 a 30 anos depois, o paciente vai começar a apresentar a fase crônica da doença. E na questão da transmissão oral, na transmissão oral, a gente só acredita que existe a fase aguda nesse período aí, de 2 a 22 dias. E a fase crônica? Bom, a fase crônica a gente ainda está acompanhando os casos que ocorreram nos últimos anos. E é o que é interessante porque, assim, ao acompanhar esses pacientes que tiveram transmissão oral por conta do consumo de açaí, a fase aguda para eles é muito parecida com a forma clássica. O que se sabe até o momento é que a evolução para a fase crônica demoraria 2, 3 décadas. Alguns pacientes estão apresentando muito mais cedo do que a gente poderia imaginar. E aí a gente não sabe exatamente de como ocorre toda a questão da patogenia, da patogênese da doença por conta da transmissão oral. Precisa-se de muito mais estudos para poder entender que se tem algum tipo de mecanismo imunológico que pode estar propiciando esse encurtamento do tempo do aparecimento da fase crônica. No ciclo biológico. Bom, no ciclo biológico, o que a gente precisa lembrar? Como eu estou trabalhando aqui basicamente na forma clássica, então a gente pode dizer que nesse ciclo é um ciclo heterocênico. Heterocênico por quê? Eu tenho um homem e eu tenho o barbeiro como hospedeiros. Então eu tenho o hospedeiro definitivo e eu tenho o hospedeiro intermediário, tá? Então como é que inicia toda essa parte do ciclo? Se inicia justamente o quê? Pela contaminação aqui. Vamos começar por aqui, tá? Pela contaminação do homem através de tripomastigotas que estão presentes nas fezes desse barbeiro, naquele local que foi lesionado, e aí esse tripomastigota ele consegue se infectar, entrar no organismo desta pessoa suscetível, e esse tripomastigota ele acaba se transformando em amastigotas dentro dessas células, e esses amastigotas eles ficam lá se multiplicando até chegar a se transformar novamente em tripomastigota, que esse tripomastigota ele vai lá para a parte periférica, na circulação periférica, para ele poder ser o que? Ingerido pelo barbeiro. E aí esse barbeiro suscetível, ele ingere esses tripomastigotas, e esses tripomastigotas, ao cair no intestino, eles se transformam em epimastigotas, e esses epimastigotas se reproduzem em grande quantidade por divisão binária até chegar ao tripomastigota, tá? E aí esse tripomastigota ele já está pronto para ser liberado nesse triatomínio. E assim se mantém o ciclo da forma clássica. E da transmissão oral? Da transmissão oral, o que a gente observa? A gente observa o quê? Que nós temos aqui o barbeiro,
que ele acaba liberando esses tripomastigotas junto com o fruto, junto com o açaí, quando esse açaí ele é batido. E aí esses tripomastigotas, em vez de eles sofrerem toda alteração aqui nas células, depois passar para o sangue, né, para poder ser ingerido pelo triatomínio, então aqui nós temos a permanência desses amastigotas e desses tripomastigotas. Só que essa permanência, esse processo de diferenciação acaba sendo muito rápido. E por que isso acontece? A gente ainda desconhece os motivos, então isso precisa de mais estudos. Para os tripanossomas, então nós temos 3 formas evolutivas importantes. Nós temos o tripomastigota, o epimastigota e o amastigota. O que a gente precisa saber sobre essas formas evolutivas? Onde é que elas vão estar inseridas especificamente? Quando eu falo de tripomastigota, o tripomastigota é o que a gente observa durante o ciclo biológico ou o ciclo evolutivo, né? E que ele vai estar presente lá na corrente sanguínea, pronto para ser ingerido durante o repasto sanguíneo do triatomínio, ou ele vai estar presente, esse tripomastigota, lá nas fezes, lá no intestino do triatomínio, para poder ser liberado junto com as fezes durante o repasto sanguíneo do triatomínio. O epimastigota, ele vai estar presente já especificamente no intestino do triatomínio. E a forma amastigota vai estar presente nos tecidos de mamíferos. E aí, claro, a gente vai estar falando aqui de humanos, tá? Então, são essas 3 formas evolutivas que elas vão estar presentes em momentos específicos que a gente precisa entender. Então, desses aí, o mais importante, por conta do consumo do açaí, é justamente a presença de amastigotas nos tecidos. Na clínica, o que deve se observar? Na fase aguda, a gente vai observar uma parasitemia elevada, ou seja, uma grande quantidade aí de amastigotas presente nesse paciente, acompanhado de febre, mal-estar e alterações cardíacas, tá? Essas alterações cardíacas, elas vão ser importantes porque essas alterações, elas determinam justamente a questão da multiplicação, da divisão da presença desses amastigotas em vários tecidos do organismo, inclusive também no coração. Quando se passa a fase crônica, aí eu estou me referindo à fase, ao período, à forma evolutiva clássica, né, que demora de 2 a 3 décadas. Então, na fase crônica, não adianta eu querer determinar a presença, deixa eu ver se tem ou não algum parasita. Na fase crônica, a parasitemia é muito baixa, então ela dá, se eu fizer algum teste específico, se eu fizer, por exemplo, vou fazer uma gota espessa, se eu fizer na fase aguda gota espessa, eu vou encontrar, sim, tripomastigotas. Mas se eu realizar uma gota espessa na fase crônica, eu não vou encontrar, tá? Então não adianta, é um período de baixa parasitemia, quase zero, então não vou encontrar nada disso. Porém, é o tempo suficiente para observar todas as alterações que a gente observa nesses pacientes, que é a presença de miocardite, inflamação do miocárdio, vários tipos de lesões cardíacas, lesões esofagianas ou lesões entéricas, que é o megacoração, megaesôfago, megacólon. Eu li um artigo em que ele retrata o seguinte: por que 2, 3 décadas depois a gente observa essas alterações anatômicas nesses pacientes chagásicos? Acredita-se que o tripomastigota, ele acaba inserindo uma parte do genoma dele nessas células, nesses órgãos especificamente. E isso acaba gerando um aumento da mitose dessas células, e aí o órgão ele começa a aumentar o seu tamanho. Tá? Então, essa é uma das explicações para a gente observar justamente essas lesões desses órgãos. Em relação ao diagnóstico, bom, nós temos a gota espessa, ou dá para fazer o esfregar sanguíneo. O problema é que ele só dá para ser realizado durante a fase aguda da doença. Por mais ele tem uma pouca sensibilidade, porque você precisa ter mais ou menos uma ideia. Eu acho que o paciente ele está no período de fase aguda, então dá para realizar esse tipo de diagnóstico. Dá para você realizar um xenodiagnóstico também. O que é o xenodiagnóstico? O xenodiagnóstico você vai investigar a presença, né, desses parasitas, se tem ou não esses parasitas, em que você vai contaminar no laboratório os vetores e você vai observar durante o período aí
dependendo da fase, se vai resultar em algum tipo de teste positivo, tá? Não é um teste tão comum para você realizar, por exemplo, no laboratório de análises clínicas. Então, o genoma diagnóstico é muito mais comum para os laboratórios de pesquisa. Dá para realizar também uma hemocultura, só que a hemocultura ela também apresenta uma baixa sensibilidade, então ela não é tão utilizada assim de forma rotineira. Então, hoje em dia, o que, que nós utilizamos como teste para poder identificar se nós estamos à frente de um paciente chagásico ou não? E aí, independente se ele está na fase aguda ou na fase crônica, dá para utilizar a sorologia, que no caso eu vou detectar a presença de anticorpos da classe IgG anti-trypanosoma cruzi. E eu preciso fazer 2 coletas. O intervalo entre essas 2 coletas gira em torno de 20 a 25 dias. Tá? Para poder observar o que a gente chama de soroconversão, que é o aumento dos títulos desses anticorpos. E aí eu posso estar aplicando uma imunofluorescência indireta, tem kit, para poder realizar esse tipo de teste. Eu posso estar realizando a hemaglutinação, e aí você vai utilizar hemácias de carneiro para poder imobilizar a presença desses anticorpos e detectar a presença através da imobilização para esse tipo de teste. Ou você vai realizar o teste de ELISA, que acaba sendo muito mais fácil, prático de ser aplicado para você detectar a presença desses anticorpos. Então, nós temos a sorologia hoje, que ela está sendo amplamente utilizada para identificar os pacientes chagásicos. Tratamento. Bom, tratamento nós temos aí esses 2 medicamentos, tá? O primeiro, o benzinidazol, ele é muito utilizado para poder controlar, principalmente na fase aguda da doença, para poder controlar a formação dos amastigotas e tentar eliminar esses amastigotas. Só que tem alguns pacientes que eles acabam tendo algum tipo de processo alérgico ou efeito colateral muito grave por conta do medicamento, e aí pode-se utilizar esse outro, que é a nifurtimox, que ele não é tão eficaz quanto o primeiro, porém ele acaba sendo uma segunda droga de escolha para poder ser utilizado. Caso vocês tenham interesse para poder entender ou ver a ação desses medicamentos e tudo mais, tem esse protocolo clínico, né, esse protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para a doença de Chagas. Ele acaba sendo um protocolo em que se considera toda a parte clínica, tanto da fase aguda quanto da fase crônica, a parte de diagnóstico, a questão da epidemiologia, as formas de transmissão. Então, se considera todo esse conjunto para poder determinar, olha, é melhor aplicar este medicamento ou este outro medicamento. E esses protocolos, eles são analisados por um conjunto de médicos, de sociedades médicas referentes ao estudo da doença de Chagas, para poder sempre determinar um protocolo clínico ou atualização desse protocolo. Como medidas de prevenção e controle, como eu estou falando muito da questão da transmissão oral, que está sendo muito comum na nossa região por conta do aumento dessa vigilância epidemiológica, então, assim, como nós conseguimos controlar a questão da transmissão vetorial, forma clássica, de 2006, no ano de 2006, o Brasil ele recebeu um certificado de erradicação da transmissão vetorial, da forma clássica da doença de Chagas. Porém, a transmissão oral, ela vem ocorrendo. O que a gente observa é que há evidências de que já existia a transmissão oral desde 1926. Foi quando relatados os primeiros casos de transmissão oral. De 1926 até meados da década de 90, final de 90, início dos anos 2000, o que se acontecia é que não tinha, na verdade, um controle, uma vigilância epidemiológica muito grande em relação a esses casos de transmissão oral. E aí tem esse aumento desses casos nos últimos anos por conta disso. Nós temos uma melhor questão da vigilância das secretarias de saúde e esses casos de transmissão oral, eles estão sendo muito mais notificados e noticiados. Então, por isso que a gente tem todo o acompanhamento e aquela grande surpresa, meu Deus, tantas pessoas sendo contaminadas por conta do consumo de açaí. E como nós temos aqui o Pará, além de ser um grande produtor de açaí, ele também consome muito açaí, então precisa ter, nessa questão do consumo, algum tipo de garantia de qualidade na preparação desse alimento. Então, dessa garantia de qualidade sanitária desses alimentos, aí nós temos o quê? Os governos, que aí nós temos as prefeituras, o governo estadual,
que houve um tempo, não sei se vocês lembram, mas aqueles batedores de açaí, eles passaram por um processo de capacitação para justamente entrar neste quadro aí de garantia de qualidade desses alimentos. Então, ele precisa receber aquele certificado da prefeitura para dizer que aquele batedor de açaí, ele passou por esse processo de capacitação. Então, os governos, eles tentam melhorar e diminuir justamente esses casos de transmissão oral através desses programas de capacitação. Além, claro, que tem a questão da vigilância epidemiológica, um grupo, um comitê específico para poder analisar esses casos. E nós temos também a questão do setor produtivo, ou seja, do setor produtivo, quais são os cuidados que o setor produtivo ele precisa ter. A questão, por exemplo, que alguns estabelecimentos adotam, vamos colocar o fruto de molho numa solução com água sanitária por um período de 24 horas, 12 horas, para poder eliminar o triplo-mastigota. Ou então, você comprou açaí e aí você vai precisar o que fazer? Há indícios de que se você congelar o açaí por um período de 24 horas, você vai estar diminuindo a questão da transmissão oral. Não é totalmente comprovado cientificamente, tá? Não está totalmente comprovado. Então, nós temos a atuação dos governos, do setor produtivo, para tentar diminuir justamente a questão da transmissão oral, e nós temos também a vigilância da sociedade, que aí ela precisa estar atuante para poder justamente cobrar a questão da capacitação desses alimentos de boa qualidade. Em relação ao plasmódio. Bom, plasmódio, que é a malária, há relatos assim da transmissão da malária ou da presença da doença desde a antiguidade, em que se referia a uma febre, a uma melancolia ou a presença de calafrios intermitentes. Então, é muito antiga a transmissão dessa doença. Hoje, a gente sabe que tem mais de 100 espécies já catalogadas de plasmódio, só que dessas mais de 100 espécies, 4 acabam sendo de grande interesse médico, porque elas promovem justamente o quadro das malárias que são comuns na nossa região. Tá? Dentre essas espécies, nós temos a seguinte: nós temos a Plasmodium falciparum e a malária. Essas duas espécies, elas são encontradas nas regiões tropicais, só que a malária ela é muito mais comum, ou ela é muito mais restrita, para falar a verdade, na África subsaariana. No Brasil, eu encontro falciparum. Plasmodium vivax é muito mais comum de eu encontrar na América Central e na região de clima mais temperado, ou seja, o sul, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente ainda vê alguns episódios de transmissão de malária. E o Plasmodium ovale, que ele é muito mais comum de ocorrer na África, tá? Mas isso não significa que eu não possa encontrar, por exemplo, um caso autóctone ou um caso importado em que eu vou tentar identificar a presença desse plasmódio, tá? Então, assim, para a região amazônica, nós temos duas espécies importantes, a falciparum e a vivax, tá? E o número de casos é muito maior na falciparum do que na vivax. Segundo os dados da OMS, aí já de 2010, já tem quase 10 anos esses dados, acredita-se que mais de 3 bilhões de pessoas estejam em risco para poder contrair ou se tornarem infectadas pela malária. E o detalhe que é interessante é que uma pessoa ela teve malária uma vez, ela só vai ter uma única vez. Não, ela pode ter repetidas vezes os quadros de malária. Até hoje, a malária ainda é um problema de saúde pública no Brasil. Então, isso requer uma atenção muito grande do Ministério da Saúde, estratégias de controle e prevenção. Segundo os dados de 2018 do último boletim epidemiológico sobre a doença, foram notificados mais de 88 mil casos. E que é interessante que esses mais de 88 mil casos, boa parte deles são registrados na Amazônia Legal. Isso não quer dizer que a gente chama de região extra-Amazônia não possa ocorrer um outro caso, que ocorre justamente em alguns estados do Nordeste, do Centro-Oeste, um pouco do Sudeste. Rio Grande do Sul é praticamente o único estado em que não há registro de transmissão da malária. Então, por conta de todo esse quadro de saúde pública e tudo mais, na questão da transmissão da malária no Brasil, foi criado em 2003 esse Programa Nacional de Controles da Malária.
Nesse programa, ele tem ali algumas diretrizes que foram até mesmo discutidas pela OMS e também pela Organização Pan-Americana de Saúde, em que o Brasil decidiu adotar algumas dessas diretrizes para poder controlar melhor a questão da transmissão da malária, que seria o diagnóstico rápido e a adoção de um tratamento efetivo, uma distribuição de mosquiteiros que já estão impregnados por solução para evitar justamente a transmissão do vetor, e a borrifação intradomiciliar com algum tipo de inseticida, que hoje a gente sabe que essa borrifação intradomiciliar, ela mais seleciona o vetor do que auxilia na eliminação desse vetor. E aí, quando a gente analisa o número de casos notificados, é o que eu falei para vocês, a gente encontra muito mais casos de Plasmodium falciparum do que de Vivax, e por último, a gente um ou outro caso de malária, tá? O vale aqui quase a gente não encontra, tá? Bom, no ciclo biológico, como nós temos dois hospedeiros, né, um homem e um mosquito, então a gente diz que é um ciclo monoxênico. Então, de todo esse ciclo, que ele tem várias fases, né? Tem o ciclo exoeritrocítico, tem o ciclo eritrocítico, tem o ciclo esporogônico. O que eu preciso que vocês só lembrem do seguinte: uma vez que o mosquito, ele infecta um homem, então ele infecta com esporozoítos. E esses esporozoítos, eles vão se multiplicar, principalmente aí na célula do fígado, que vai ocorrer a ruptura dessas células, no caso dos hepatócitos. E essa ruptura dos hepatócitos pode levar a um quadro, nesse paciente, de até mesmo de hepatite. E aí, durante esse processo de replicação nos hepatócitos, ocorre justamente em seguida a transmissão pela corrente sanguínea, que é o ciclo eritrocítico. E aqui, o que é importante observar é que nesse ciclo eritrocítico é que a gente observa justamente os quadros de calafrio que são observados nos pacientes, aqueles quadros de calafrios intermitentes. Então, os quadros de calafrios, eles estão relacionados diretamente com o ciclo eritrocítico, porque durante a lise dessas hemácias, são liberados vários tipos de substâncias que provocam justamente, desencadeiam vários tipos de processos inflamatórios, liberação de leucotrienos, pigmentos antimaláricos justamente estão presentes aí, e também desencadeiam a questão da febre. Tá? Então, a importância da gente entender que existem todos esses ciclos, porque eles têm passos importantes para a gente poder observar. Nesse ciclo eritrocítico, o que vale ressaltar? Que além do rompimento em massa das hemácias, que também provoca um quadro de anemia no paciente, nós temos a formação dos gametócitos nesse período. E a formação desses gametócitos acaba sendo importante porque eles que são ingeridos durante o repasto sanguíneo. E aí o final do ciclo da malária, ela acaba finalizando no mosquito, no vetor, com a presença desses gametócitos, promovendo aí a formação justamente dos esporozoítos, reiniciando todo o ciclo. Tá? Então, nós temos 3 etapas, esse ciclo biológico, e é importante observar o que cada ciclo vai poder provocar. E aí a gente tem que observar, ter um olhar em relação ao humano. O que esse ciclo pode provocar no homem. Aspectos clínicos. Quando o paciente está naquela fase ainda de uma alta parasitemia, né, que é justamente o ciclo eritrocítico, a gente observa no paciente uma febre elevada, sudorese profunda e calafrios, por conta justamente desses pigmentos maláricos que são liberados durante a ruptura das hemácias, em que essa sudorese, esses calafrios, eles têm padrões cíclicos, e esses padrões cíclicos, eles têm a ver com agente etiológico, ou seja, com o Plasmodium falciparum, com a identificação se é Plasmodium falciparum, se é malária, se é ovale, se é vivax, então cada um vai apresentar um padrão específico, tá? E aí, nós também vamos observar formas mais graves por conta da malária. Nessa forma mais grave, a gente vai ter febre muito alta, acima de 41 graus, a gente vai ter um quadro de parasitemia elevadíssima, então você observa assim, mais de 200 mil formas parasitárias por milímetro cúbico de sangue. Além disso, você observa anemia intensa, quadro de hemorragia, hipotensão arterial,
vai haver acometimento do sistema nervoso central, vai haver disfunções hepático-pulmonar, provoca, em alguns casos, hipoglicemia, e dependendo dessa gravidade, o paciente pode entrar na coma e evoluir a óbito. Essa forma grave, ela está muito mais relacionada com o plasmódio falciparum do que as outras formas em si. Então, como o plasmódio falciparum é comum na nossa região, então é mais comum também a gente observar essas formas graves, tá? Então, aqui é só para mostrar que a forma grave ela é muito mais comum com o plasmódio falciparum do que o plasmódio ovário. Do diagnóstico, nós temos o padrão ouro para poder fazer esse diagnóstico, que é a realização da gota espessa ou do esfregaço sanguíneo, em que a gente vai observar a presença dessas formas evolutivas e identificar dentro dessas formas evolutivas a espécie, se é plasmódio falciparum, se é vivax, se é ovale. Então, só é através desse exame padrão ouro que a gente vai estar utilizando. E esse padrão ouro aí, esse exame, ele tem que ser utilizado durante aquele período que o paciente está apresentando aquele quadro cíclico da sudorese, do calafrio, da febre alta, tá? É dessa forma. A gota espessa, ela acaba sendo interessante porque... deixa eu voltar aqui. A gota espessa, ela acaba sendo interessante porque você tem que fazer a coleta, geralmente na polpa digital já do paciente, colocar essa gotinha. Tem uma técnica específica, tá? Que você tem que fazer essa gota espessa. E aí você faz um processo que a gente chama de desmoglobinização. Você faz a retirada da quantidade de hemoglobina para você poder visualizar essas formas parasitárias. Ou você faz o esfregaço normal, o esfregaço sanguíneo, você cora normal, e você tenta visualizar nas hemácias a presença dessas formas parasitárias, tá? Tanto uma quanto a outra são técnicas boas, mas elas apresentam vantagens e desvantagens. Então, a vantagem da gota espessa é que você precisa retirar essa hemoglobina para você poder avaliar esse grau de parasitemia. A desvantagem é porque você precisa de pessoal muito bem treinado e com experiência para poder identificar essas espécies de plasmódio. Em relação ao esfregaço sanguíneo, qual é a vantagem? Você pode estudar a morfologia dessas espécies, você pode determinar o grau de parasitemia, o percentual de parasitemia. Qual é a desvantagem? É que, como você faz um esfregaço sanguíneo, então você tem uma área muito maior para poder analisar e identificar essas formas parasitárias. Então, isso requer um pouco mais de tempo quando comparado com a gota espessa. Em relação ao diagnóstico, então eu mostrei ainda para vocês a questão do padrão ouro, mas eu tenho outras formas de poder estar aplicando um diagnóstico. Eu posso estar utilizando a sorologia. Dentre os testes da sorologia, o mais utilizado acaba sendo os ensaios imunoenzimáticos, claro, aí elecando o carro-chefe acaba sendo o ELISA, em que ele vai utilizar o que nós temos hoje desses testes de ELISA, são enzimas que fazem parte da via glicolítica do metabolismo energético do parasita. Então, assim, a gente tenta, através do ELISA, identificar a presença dessas enzimas, e aí essas enzimas, elas estão muito mais relacionadas durante o período do ciclo eritrocítico do plasmódio. Posso também estar utilizando testes rápidos. Hoje eu tenho teste rápido para poder identificar a presença desse plasmódio. Nesse caso aqui, a gente vai estar tentando identificar anticorpos específicos em relação ao plasmódio. E, por último, a questão do diagnóstico molecular, que ele vai estar muito mais restrito à área da pesquisa. Que aí você, através do diagnóstico molecular, você consegue identificar essas espécies de plasmódio. Tratamento. Vamos lá. Bom, do tratamento, por incrível que pareça, os medicamentos que são utilizados para o tratamento da malária, eles são medicamentos que foram produzidos na década de 40, ou através de produtos naturais, ou através de compostos sintéticos que foram produzidos em laboratório nesse período, e são utilizados até hoje, tá? Então, desse tratamento nós temos dois grupos. Os alcaloides, que são derivados da cinchona, que é um produto natural,
Esse tipo de grupo aqui, ele vai interferir no metabolismo da glicose, impedindo a digestão da hemoglobina durante o ciclo eritrocítico do plasmódio. E o outro grupo são as pirimidinas e a bigonidas, que vão estar atuando diretamente na síntese do ácido tetrahidrofólico, no caso da síntese do DNA, interferindo na síntese do DNA. Qual é o problema? Bom, em relação a esse tratamento, a questão é que ou o plasmódio ele está se tornando resistente ou multiresistente a esses tratamentos. Esse está sendo o nosso grande problema em relação ao tratamento, principalmente para aqueles pacientes que eles são acometidos, tem várias recidivas em relação à malária. Então, o paciente ele teve malária pela primeira vez, voltou para a região endêmica, teve malária a segunda vez, fez o tratamento. Então, nesse caso aí que o paciente está sendo exposto a vários quadros semelhantes de malária, então ele faz aquele esquema terapêutico e aí com o tempo aquele esquema terapêutico ele já não funciona, aí o médico precisa mudar o esquema terapêutico. Com isso, com a mudança do esquema terapêutico, o que a gente tem? A questão da seleção natural. E aí os plasmódios eles acabam ficando cada vez mais resistentes ou multiresistentes a esses esquemas terapêuticos. Tá? Que é isso aqui que eu estava falando para vocês, né? Essa resistência a esses antimaláricos. E aí, essa resistência tem a ver justamente com o tipo de medicamento que está sendo utilizado. Então, quando se utiliza um tipo de medicamento e a forma que ela está sendo aplicada de forma inadequada, ou seja, o médico explica de que forma o paciente tem que fazer esse tratamento e o paciente ele não faz o tratamento adequado, do período adequado, do tempo determinado, porque ele acha assim que já parou aqueles tremores, aqueles calafrios e a febre, então ele já não precisa tomar mais o medicamento. Na verdade, ele precisa continuar até o fim, de acordo com determina a prescrição médica, para ele poder eliminar o parasita. Como ele não faz isso de forma correta, então ele acaba fazendo com que as cepas daquele parasita acabam sendo resistentes àquele medicamento. E aí você precisa trocar o medicamento. Então, hoje, mais ou menos, se utiliza o seguinte, não vamos utilizar um único medicamento, vamos utilizar um coquetel desses medicamentos para eles agirem em pontos diferentes, em vias diferentes durante esse ciclo do parasita, para justamente diminuir a questão dessa resistência aos antimaláricos. Medidas de prevenção e controle. Nós temos a questão da proteção individual, você ter vários tipos de aspectos em relação à proteção individual, o uso de repelentes, mosquiteiros, telas na casa, né? O uso de roupas de manga comprida, calça comprida. Então, são essas casos aí em relação à proteção individual. Outra forma de medida de prevenção e controle são os fármacos antimaláricos. E aí vem essa questão da resistência a estes e muito que se é utilizado pelos governos estaduais, pelas secretarias estaduais e pelo governo federal para saber como é que está a transmissão da malária é o controle através do IPA. Quem que se classifica esse IPA, esse índice em risco baixo, médio e alto. Isso tem a ver justamente com a região, com a cidade. Por exemplo, cidade que ela está próxima de uma região de mata fechada, então ela pode ter um IPA médio ou um IPA alto. Uma região, uma cidade que ela está muito distante, uma população ribeirinha, uma comunidade ribeirinha. Então são feitos esses índices em todas as cidades que há transmissão da malária para poder identificar como é que está a taxa de transmissão. O IPA é para poder justamente medir a taxa de transmissão da malária nessas cidades. E aí essas cidades vão receber essa classificação em baixo, médio ou alto. Esse IPA ele é utilizado até mesmo pelo Ministério da Saúde para saber não só a questão da transmissão, mas para poder entender como é que está o fluxo dos casos de malária no nosso país. E também entender a questão da administração desses fármacos. E também esse IPA, ele é utilizado muito pelos hemocentros para poder eliminar ou determinar se o paciente se ele esteve em uma área de risco por conta da transmissão da malária. Certo? Bom, gente, era isso para finalizar esse conteúdo.
e aí a próxima vai ser uma revisão já pensando para a prova.